Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de escola dominical. Que alegria estar com vocês para a gente continuar mergulhando aí no livro de Atos. E hoje o texto vai estar em Atos 8. E aí você vai abrindo o seu texto, lembrando do que diz lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a gente lembra desse texto, que a palavra pode clarear a nossa vida, os nossos olhos e o nosso coração, a gente tem mais ânimo, né, na leitura das Escrituras. E esse caminho que Atos percorre é um caminho muito interessante, muito bacana, porque ele vem justamente contar esse movimento para a vida, esse encontro do povo judeu, né, onde Jesus nasceu, e o povo gentio, que eram os pecadores, os pagãos, né? Então, esse encontro. Então, o livro de Atos vai contar dessa quebra de preconceito para que esses dois mundos se encontrem, né? Os gentios, que somos nós também, a gente pode se considerar gentio, né? E a mensagem chegou até nós. Então, o movimento de Atos é muito bonito porque eles receberam o Espírito Santo ali em Jerusalém. Tudo acontecia ali em Jerusalém, mas a promessa era o que diz 1:8, o texto de 1:8 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Então, esse movimento para a vida, né? A gente teve no capítulo 7 o discurso de Estevão, né? Estevão, a frase mais lembrada, talvez, desse discurso é quando Estevão diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí esse discurso veio com uma bomba para aquela religião judaica que começou a perseguir aqueles que acreditavam em Cristo. Estevão foi morto logo em seguida, depois desse discurso, que está no capítulo 7, e ele não pôde ver que através daquele discurso aconteceu algo maravilhoso, que foi a emancipação do sagrado, do que estava ali naquela religião hermética, e de repente, depois daquele discurso, através daquela perseguição, aí a gente vai começar a ler o capítulo 8. Eu não vou ler todos os versículos, mas a gente vai acompanhando junto. E fala assim no versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então eles eram perseguidos para serem presos e mortos. E eles, obviamente, não queriam ser presos e mortos. Eles iam pelas estradas aí, rumo a Samaria, né, a Galileia. E eles iam anunciando. E no versículo 5 fala: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O primeiro movimento para a vida está aí nesse versículo, para mim, que é maravilhoso, porque os samaritanos e os judeus não se davam, né? Eles eram, para os judeus, os samaritanos eram hereges. Jesus já vinha fazendo essa aproximação, a gente tem o texto lá da mulher samaritana, mas eles ainda não se davam. E nesse momento o Espírito Santo vem fazer esse movimento de encontro, de diálogo entre pessoas que eram tão distantes, né? E durante esse movimento diz que Filipe curava pessoas, muitas coisas aconteciam, os sinais acompanhavam Filipe. Então, Filipe sinalizava a Cristo. Então, no versículo 6 e 13, diz que os sinais acompanhavam Filipe, né? E essa sinalização para Cristo. E ele encontrou um camarada chamado Simão, nesse momento aí, que era o que iludia, o mago, né? Que iludia o povo, fazia muitos milagres ali naquela região. E as pessoas ali tinham muita estima por ele. Mas o texto diz, no capítulo 9 e 11, que o que acompanha Simão eram as ilusões, a arte mágica e a ilusão. Então, isso já é o primeiro alerta para nós. Esse mundo místico, ele chama muita atenção, chamava naquela época, chama hoje para nós. Tudo que a gente vê nesses termos, né, de misticismo, de milagre, de mágica, de tudo, né, nesse nível aí sobrenatural, a gente precisa ter em mente que os sinais, ou sinalizar para Cristo, precisa acompanhar essa pessoa. Nós temos a figura do João de Deus aqui no Brasil, que recentemente, né, explodiu aí com a prisão dele, mas que por mais de 40 anos ele fez essas mágicas, essas ilusões. Existe muita gente de má fé, né? Então ele ganhava dinheiro com aquilo, ele extorquia. E a Bíblia também aqui fala, no versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Então, os sinais de Filipe traziam grande alegria.
Os sinais de Simão não traziam grande alegria, né? Extorquia, explorava. Os sinais do João de Deus não traziam grande alegria. Pelo contrário, ele estuprou mais de 300 mulheres, fora outros crimes, né? Outras maldades cometidas. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E aí diz que as pessoas criam, eram batizadas. Simão, no versículo 13, creu, até o próprio Simão creu e foi batizado, está escrito aqui. E ele não só creu e foi batizado, mas ele ficou na cola de Filipe, porque aquela coisa do milagre, do místico, atraía muito, muito a Simão. E ele ficou na cola de Filipe, talvez por querer aprender, né? Aquelas técnicas mirabolosas, né? A gente vai ver mais adiante que ele pensava realmente que isso acontecia. E depois as pessoas queriam serem batizadas. Eles chamaram, né, os apóstolos, e aí Pedro e João foram até Samaria para orar por esse povo, e eles oraram, e o povo recebeu o Espírito Santo. Nesse momento é que acontece algo muito interessante, porque aí diz no versículo 18 e 19, e Simão, que estava ali na cola deles, porque aquilo o atraía muito, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Percebam que Simão foi completamente ingênuo aqui, e ele caiu na tentação de querer desejar, fazer aquelas práticas, né, sem a ação do Espírito Santo. Muito legal que em Atos 1, 13, é um texto muito conhecido que fala assim, quando alguém for tentado nesses momentos de aflição, não diga, essa tentação vem de Deus, porque Deus não é tentado para o mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas uma pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. Então, Simão foi atraído e tentado pelos seus próprios maus desejos, ficou na cola desses desejos e em alguma hora ele ia sucumbir. Foi o que aconteceu, ele ofereceu dinheiro para ter aquele poder. Isso acontece comigo e com você. Nós temos desejos, nós somos atraídos por muitas coisas e nós não somos tentados por aquilo que não nos atrai. O texto de Tiago está dizendo isso. Então, se nos atrai, se não é bom, a gente não pode ficar na cola daquilo ali, assim como aconteceu com Simão. E Pedro dá uma resposta dizendo, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, assim, carrega esse dinheiro para você, cara. Isso daí não pode ser comprado não, isso é dom de Deus. E aí no capítulo 3 de Atos, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ler que Pedro passou por uma situação muito semelhante, quando ele e João curaram o coxo, ele viu que as pessoas estavam olhando muito para eles, né? E ele achou aquilo muito estranho, então ele falou assim no versículo 12 do capítulo 3. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem, né? Ele tá dizendo, depois ele vem dizer que foi o Cristo que eles mataram, que foi através dele que o homem tinha sido curado. Então, por que está olhando para mim? Será que foi a minha virtude ou a minha santidade que curou esse homem, né? Então, você vê como que as pessoas são atraídas por essas pessoas, né? Que fazem milagres e curas e ilusionismo, não sei. E a gente precisa ter muito cuidado, né? E quando sinaliza para Cristo, né, essas pessoas vão dizer, não olha para mim não, porque quem faz isso não sou eu. Esse milagre, esse acontecimento, não vem da minha santidade, nem da minha virtude, mas vem do Cristo ressurreto. E em 21 fala, tu não tens, ele fala para Simão, no versículo 21 do capítulo 8, tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Percebam, ele creu, foi batizado, ele diz, o teu coração não é reto diante de Deus. Isso é um alerta para nós. Creu, é batizado, está suscetível ao pecado. É pecador, é pequeno, é dependente de Deus. Essa é uma mensagem para nós, né? Nós precisamos fazer o que diz lá no Salmo 139, 23 e 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, mesmo aquele que crê, aquele que caminha, né, pode cair a qualquer momento, pode ser tentado pela sua cobiça, né? E a gente precisa fazer um autoexame diário do que está dentro do nosso coração. E no versículo 22, o melhor conselho aí de Pedro para Simão, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, se isso acontece comigo, com você, a gente precisa se arrepender, né?
Arrependa-te do pensamento do teu coração. Às vezes a gente nem chegou a fazer algo de errado, mas ele, né, ele ofereceu dinheiro, nada aconteceu, porque Simão deu aquele corte ali, cortou o barato de Simão, Pedro cortou o barato de Simão, né? Mas talvez a pessoa não corte o nosso barato, ou a situação não corte o barato, então a gente precisa, logo que a gente detectar, né, esse problema acontecendo, a gente precisa se arrepender do que o nosso coração desejou e ansiou, para que a gente seja, então, liberto daquilo, né? Então, esses ensinamentos aí, desse encontro de Filipe com Simão, são muito proveitosos para nós, porque vem falando que esse é o movimento da igreja, a gente vai sempre passar por momentos em que a gente vai ser atraído por situações, em que a gente vai se ver em situações em que a gente mesmo se coloca muitas vezes, fala também para nós que a gente precisa constantemente se arrepender para que esse movimento continue, o movimento do amor, o movimento para a vida. A gente precisa estar consciente da nossa estrutura falida, que a gente precisa se arrepender sempre e que a gente precisa observar os sinais, né, que apontam para Cristo e que são acompanhados de alegria. Tá bom, gente? Então, que esse texto de Atos aí, que o livro inteiro que a gente possa ler, possa observar essa emancipação do sagrado, essa quebra de preconceitos e esse encontro de pessoas, né, e de mundos tão diferentes. E isso continua acontecendo ainda hoje, e que a gente possa fazer parte disso, desses encontros, dessas quebras de preconceitos, dessa emancipação, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele passa a habitar em nós, para que a nossa ida, os nossos diálogos, o nosso comer, o nosso beber, tudo em nós sinalize esse amor maravilhoso que vem de Cristo, morto por nós na cruz do Calvário, que nos alcança com bondade, com verdade, com longanimidade, com benevolência, com virtudes que só Ele é capaz de nos ensinar, né? Com justiça, com paz, que essas virtudes também nos acompanhem e nos permita levar esse evangelho até aonde os nossos pezinhos forem, tá bom? Bom domingo para você e para mim, e que a gente possa nos alegrar mais uma vez nesse dia. Tchau, tchau. Fui.